Programa Prime Leads. Um oferecimento Fincare. Não é sobre investir, é cuidar. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Nossa convidada de hoje é a Reni Okuhara. Reni, super obrigado em você ter aceito o convite. A gente tem conversado já há um tempinho, pensado em como a gente pode encontrar oportunidades de construir algo juntos. Sempre uma alegria poder estar com você, conversar com você. Obrigado por ter aceito o convite, estar nesse momento compartilhando com os nossos telespectadores a tua história, teu momento, os seus projetos no futuro. Então, seja bem-vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, o convite, estar aqui com vocês. É um prazer mesmo. Reni, 20 anos trabalhando debaixo de um CNPJ ou de alguns CNPJs e há 13 anos cuidando do seu próprio CNPJ. Como é que está sendo essa história, essa jornada? Como é que foi essa decisão de você deixar de ser executiva para empreender? Os frios na barriga que normalmente dá, continua dando. Como é que está sendo a construção da tua história profissional, Reni? Olha, Luciano, foi muito doido, assim, porque eu sempre trabalhei no mundo corporativo e nunca pensei em empreender. A coisa mais louca é essa, eu sempre fui fazendo, só que eu também nunca fui aquela trabalhadora que só tem isso para fazer. Graças a Deus eu entrei numa das empresas que eu entrei no programa Trainee, era assim, desde que eu batesse a minha meta, eu podia andar pela empresa. E daí eu era curiosa, batia a minha meta e ia andar para a empresa. E nisso eu fui conhecendo outros departamentos, então isso foi muito bom para mim. E também, lógico, assumi outras áreas que não era... eu não ganhava por isso, mas eu falei, tá aí, vamos embora. Então, assim, fui part-time de SAP, eu fui part-time na época, a gente falava qualidade, que hoje é SG, eu fui entender como que fazia uma análise de crédito, porque eu trabalhava com vendas, eu queria saber como que meus clientes poderiam ter mais crédito para vender mais. Então, eu fui entendendo um pouco o universo da empresa. Isso foi muito interessante, porque daí... A última empresa que eu trabalhei foi uma multinacional, todas eram americanas, então aquele jeito muito... Eu trabalhei também com planejamento estratégico Brasil e América Latina, e daí minha cabeça fez assim, abriu para o mundo, porque daí eu tinha que conversar com as outras fábricas ao redor do mundo. Quando eu terminei, eu tinha que entender como era o mercado da América Latina para esse mercado, eu tinha que fazer projeção 5 anos, então eu tinha que saber qual que era a capacidade de cada fábrica para poder atender a América Latina, tudo mais. E daí a última empresa foi uma empresa muito interessante, porque foi uma multinacional chinesa. Era para montar uma área comercial, porque eu sempre fui da área comercial, sempre trabalhei com venda, marketing, franquia, até o planejamento estratégico era com a área comercial, depois eu fui assessora superintendente comercial e assessorava ele, inclusive, nos relatórios para o board, que era uma SA. E daí eu falei, tá bom, vamos montar uma área comercial para a empresa. Trabalhava com a AM, ou seja, trazia produtos com a marca terceiros. Aí ele olhou para mim e falou, não, eu quero trazer agora a minha marca própria. E para isso eu preciso montar minha empresa no Brasil. Veio montar minha empresa. Eu só sei vender, né? Tá. Ele, não, você dá conta. E lá fui eu, dar conta. E daí, assim, foi uma... hoje eu falo uma grata surpresa, na época eu trabalhava muito, sabe, Luciano? Mas a grata surpresa foi porque, por meio ano, a Operação China bancou a Operação Brasil, então eu respondia para a controller, e a controller, ela no começo não me dava dinheiro. Então, assim, eu falei, bom, já que eu tenho que responder para a controller, vou contratar uma pessoa, a primeira pessoa, um analista financeiro. Não tinha descrição de cargo e salário, não tinha dinheiro para contratar uma empresa de RH. E lá foi a Reni lembrar como funcionava nas grandes empresas que eu tinha trabalhado e comecei a fazer o plano de carreira, já fazia, hoje ele é júnior, depois se fosse se tornar pleno, depois de um ano tem que ter isso. Quanto a mais vai tendo de salário, já colocava no budget, porque eu era responsável pela toda a empresa, então já ia colocando nas áreas. O que eu fazia? Eu montava a equipe, quando eu via que a equipe estava mais madura, colocava um gerente, daí eu largava, daí eu sabia que eu podia cobrar a equipe do gerente. E daí ele reportava para mim e eu ia fazendo, estruturando toda a empresa. E isso me deu uma bagagem bem interessante, porque eu
eu brinco que eu me tornei empresária com dinheiro alheio, sendo que eu era cobrada, não era, né, eu faço o que eu quero, porque a controle sempre estava lá em cima da gente. Então, assim, isso foi interessante porque quando eu pedi as contas, e na época eu nem sabia, né? Acabei me auto-boicotando em muitas entrevistas, porque por algum motivo dentro de mim não queria mais voltar para o mundo corporativo. Hoje eu sei, na época eu nem tinha ideia que era isso. E decidi montar meu negócio, eu vi que eu tinha essa bagagem. E daí eu montei a minha consultoria em cima dessa bagagem. Eu vi que eu podia trazer tudo aquilo que eu tinha aprendido nas grandes empresas para uma pequena, média empresa. E foi isso que eu fiz no chinês. Então, assim, eu passei por isso. Entendi. Então, quando eu chego para o meu cliente hoje, eu falo, ele fala, não dá certo, só para grandes empresas. Não, dá porque eu fiz. Então, é a maior prova para eles que dá certo. E hoje eu trabalho, minha consultoria acaba trabalhando com a estruturação do negócio, porque lá nos chineses eu nem sabia o que era a palavra governança na época, mas foi o que eu fiz. Fiz todos os processos, procedimentos, políticas, onboard, tudo, eu deixei tudo muito bem documentado para qualquer pessoa que entrasse conseguisse levar a empresa. Então nada ficava só na minha mão, na minha cabeça, tudo era muito bem documentado e é lógico também fazer toda a gestão. Então quando eu falo isso para o meu cliente, é possível? Eles, não é, é. Daí eu mostro como. Então, isso é uma área que eu faço. A outra, a grande parte dos meus clientes não estou vendendo. Aí eu entro na empresa. 10% é por causa de venda. 90% é alguma coisa da empresa que ela não viu. Pode ser logística, custo, pessoas, qualquer outra coisa que ela não viu. E daí impacta nas vendas. Então o problema não é a venda, é o resto. É algum lugar que está vazando na empresa que a gente precisa consertar. E eu falo, olha, vamos consertar primeiro aqui para depois a gente pensar em vendas? Porque senão de repente eu estou aumentando o teu prejuízo e não o teu lucro. E às vezes eles não conseguem ver, os empresários. A outra coisa que eu faço é a mentoria para esse empresário. Por quê? Eu tenho certeza que o empresário conhece muito o negócio dele. Porém, muitos que não tiveram a oportunidade de estar no mundo corporativo, às vezes não têm essa visão tão abrangente quanto a gente teve. Então eu trago essa visão para eles poderem crescer o negócio deles com mais perenidade. E daí isso eu acabo fazendo a mentoria para ele e para a alta gestão dele. Então isso contribui também para que ele tenha mais fortalecimento para a perenidade do negócio dele. Então é assim que tá. Tem desafios? Tem, gente, de monte. Então você tem de um lado a tua consultoria, qual é o nome da consultoria? É a THJO Plus. Ok, e você também tem um envolvimento ou um outro empreendimento que é uma plataforma. Isso. O que você pode dizer e como é que nasceu essa nova Reni plataforma ao mesmo tempo ao lado dessa consultoria? Como é que foi isso, Reni? Como é que você costurou isso e como é que você, através dessas duas frentes, tem ajudado o mercado hoje? Então, o que aconteceu? Na metade de 2022, uma pessoa virou para mim e falou, Reni, você já é consultora, você já é mentora, por que você não é conselheira? Aí eu me lembrei lá naquela empresa que eu trabalhei, fazia o relatório para o board, para o conselho de administração. Falei, não, eu não quero ser conselheira de administração, não, porque eu tinha que enfrentar, né? Falei, não é isso que eu quero. Eu já tinha visto o curso do BGC, falei, não é isso que eu quero. Ela falou, não, existe um negócio chamado conselho consultivo, vai atrás. E eu sou curiosa, né? Eu sou aquela pessoa que eu sou experimental. Eu tenho que entender do que é para eu fazer a coisa acontecer, senão eu não consigo fazer. Aí eu peguei e comecei a correr atrás, o que era conselho consultivo, que cursos tinha, o que não tinha. E eu decidi, em 2022 não vou fazer nenhum curso, vou fazer só 2023 e vou conhecer esse mercado. Comecei da área comercial, comecei a chamar pessoas que estavam nesse mercado, até para eu entender que as primeiras pessoas foram um conselheiro de administração, um consultivo e outro de ONGs, o terceiro setor. Aí eu tive certeza que era conselho consultivo. Aí comecei a chamar as pessoas. Que curso você faz, o que você faz, o que você atua, como você chegou lá. Eu comecei a entender. E daí no finalzinho de 2022, eu fazia tudo online, né? Juntei esse pessoal e falei, vamos fazer um happy hour. Porque também na área comercial a gente está acostumado a fazer eventos. Então desde o final de 2022, cada 2, 3 meses eu faço esse happy hour para os conselheiros até hoje. Aliás, vai ter um final de julho. E daí, no finalzinho também de 2022, uma pessoa falou para mim, olha, Reni, tem um mestrado de governança corporativa. Eu nunca pensei em mestrado na minha vida. Eu falei, sério? Quem é que dá? Unifesp. Eu falei, pô,
federal, né? Então, vamos embora. Daí, no começo de 2023, eu fui ver, acabei entrando, fiz 23, 24. A minha dissertação foi sobre implantação de conselho consultivo em pequenas e médias, desafios e efeitos. E daí eu tive a oportunidade de ler sobre conselho consultivo ao redor do mundo, o que estava tendo, o que não estava, o que estava sendo implantado, o que não estava para fazer a dissertação. E nesse inteirinho também eu fiz o curso de conselho consultivo, entrei em conselhos, entrei em comitês e fui entrando nesse universo. E daí no final, quando eu terminei em 2025, começo de 2025, montei o meu grupo. O Happy Hour já chamava Ecossistema de Conselhos, montei o grupo no LinkedIn Ecossistema de Conselhos e fui convidada para ser a coordenadora do livro Ecossistema de Conselhos que nós lançamos no final do ano passado, em novembro, com 32 coautores. E daí nesse inteirinho também veio o convite para eu participar da Advice Expert como sócia. Que é a plataforma. Que é a plataforma, que hoje ela une o conselheiro aos pequenos e médios. Lembra que eu falei que na THJ Plus eu trabalho com os pequenos e médios? Então era uma forma. Eu já tinha o contato dos conselheiros e eu trabalho com os pequenos e médios. Então para mim foi assim, tinha muito sentido nessa plataforma. E daí para os conselheiros, o que a gente faz? A gente faz uma mentoria de visibilidade para esse conselheiro. Tá. Porque muitas vezes eles não têm essa visibilidade no mercado. Então a gente mostra como ter essa visibilidade. Também em 2025 eu acabei fazendo também o PDEC lá do IBGC, que é o Programa de Diversidade em Conselhos. Então foi muito interessante porque eles, além de você ter toda a parte da governança, né, do IBGC, você tem também uma mentoria, você tem contato com outros conselheiros, então foi muito interessante também, que complementou. E como é que você tem dividido o seu tempo hoje entre esses dois mundos, Reni? Como é que eles... Eu acho que eles acabam se complementando, né? Exatamente. Eu acho que o grande desafio é você saber lidar com aquilo que é escasso, que é o tempo, né? Mas antes da gente entrar nesse tema do equilíbrio, que eu acho que é um desafio, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Reni. Peço a licença de você para um rápido intervalo e nós voltamos no instante. Você já teve a sensação de que, com o mesmo dinheiro, hoje compra menos do que comprava há alguns anos? Isso não é apenas uma impressão, é o efeito da inflação. De forma simples, a inflação representa o aumento contínuo dos preços ao longo do tempo. E quando ela sobe, o poder de compra do seu dinheiro diminui. Imagina que hoje você tenha R$100. Se esse dinheiro ficar parado por muito tempo, é provável que no futuro ele já não compre as mesmas coisas que compra hoje. É por isso que pensar apenas em guardar dinheiro nem sempre é suficiente. Em muitos casos, também é preciso buscar investimentos que tenham potencial para acompanhar ou superar a inflação. Assim, você não está apenas preservando um valor na conta, está preservando o poder de compra do seu patrimônio. O ponto principal é: patrimônio não é apenas quanto dinheiro você tem, mas o quanto esse dinheiro continua capaz de comprar no futuro. Continue acompanhando o Minuto Fincar. Toda semana, um novo tema para ajudar você a investir com mais conhecimento e estratégia. Voltamos. Reni, terminei o primeiro bloco lançando aqui uma questão que é o equilíbrio, né? Porque ainda que eu acho que os dois universos meio que se conversam, mas como é que você se divide hoje na agenda em relação à plataforma, consultoria, mentoria? Você que você tem uma agenda absolutamente bem carregada, no bom sentido. Como é que você consegue equilibrar esses pratinhos? Olha, eu sempre fui planejadora, né? Então eu planejo muito bem meu tempo. Eu tenho tempo para fazer network. Na minha semana eu tenho tempo para fazer network. Eu tenho tempo para falar com os meus clientes pequenos e médios. E eu tenho tempo para falar também com os conselheiros. Eu divido muito bem esse tempo, porque se eu não utilizar bem esse tempo, eu não consigo, né? Se a gente ficar louco. Então eu tenho um tempo exatamente para cada ponto e sempre 20% do meu tempo eu deixo livre, porque todos os dias aparece imprevisto. Agora, você trabalhou em grandes empresas americanas, nessa última chinesa, e você, quando virou a chave, decidiu focar em PMEs, pequenas e médias empresas, né? Primeiro, por que você decidiu cuidar desse nicho de mercado?
e como é que foi a sua adaptação em poder falar a língua desse povo e se adaptar ao jeitão dos pequenos e médios empresários? Eu decidi trabalhar com os pequenos e médios porque eu vi que eles tinham maior necessidade dessa informação que eu tinha. E outro motivo também é que as grandes corporações, normalmente elas pegam consultorias mundiais. Então eu poderia prestar serviço para essas consultorias mundiais, mas às vezes eu não chego diretamente neles. Assim, minha contribuição ia ser boa? Ia, mas falei, não é o que eu quero realmente estar lá perto, né? E quando eu trabalhei com uma das áreas de venda, eu vendia para PJ, né? Para as pequenas e médias. Então eu já tinha esse contato. E daí quando eu vi que eu podia fazer isso nos chineses, eu falei, por que não trabalhar com eles? Desafios teve, gente, a sopa de letrinha. Porque a gente, das grandes corporações, a gente fala aquela sopa de letrinha para falar cada coisa. Esquece. Pequeno e médio, você tem que traduzir. Simples, né? Simples. Por exemplo, hoje eu não uso nem a palavra governança para eles. Já teve pessoas que me falaram, não quero mais nada do governo. Chegou nesse nível. Então, assim, a gente entende de tudo. Então, eu falo outros modos. Eu uso os 6 pontos da governança, mas de outro modo. Vamos falar mais claro, vamos deixar mais claro o que você quer fazer, vamos ver como que a gente pode ter os seus gastos direitinho. Eu uso outros termos, né? Então, é um jeito diferenciado que a gente tem que aprender também. E, principalmente, entender a cabeça desse pequeno e médio. É muito, muito mais diferente, muito mais desafiador para quem estava em grandes empresas. E você faz um trabalho bem interessante de estruturar negócio, né? E quando você vai para esse universo de pequenos e médios, a gente muitas vezes vê uma extensão do bolso, né? Quer dizer, o faturamento meio que paga as contas de casa. Ele não tem um negócio, né? Ele tem um salário que advém de algo que ele criou pela capacidade, pelo jeitão, pela história, enfim. Como é que essa estruturação de negócio contribui para esse universo de pequenas e médias empresas? Ele normalmente a conta pessoa jurídica e pessoa física é a mesma, né? Então, a primeira coisa, vamos separar. É mais complicado às vezes no começo, mas eu vejo que assim, hoje em dia ele já sabe que precisa separar e às vezes eles não fizeram. Eles já têm a consciência, mas só não colocaram em prática. Então, eu começo a ensiná-los a pôr em prática essa parte. A outra parte também que eu vejo, quando a empresa, dificilmente uma pequena e média tem acordo de sócios. Não importa se é de família ou não. Às vezes são 2, 3 amigos que se uniram, tem que ter. Então, eu começo a explicar a importância de uma sucessão. Então, acho que são conceitos que para eles nunca imaginaram que uma hora pode acontecer. E daí eu uso um pouco da minha experiência de uma das empresas que eu trabalhava com sucessão empresarial. Então eu falo, olha, acontece isso, tal. Então tudo que veio das grandes eu trago para eles, mas de uma maneira mais simplificada, né? Eu acho que é a melhor maneira. E daí eu vou estruturando com eles, muita coisa, principalmente coisa que está na cabeça deles, vamos pôr no papel? Ou está na cabeça de um funcionário que tem 30, 40 anos na empresa. Ele sabe fazer, tá bom, e o dia que ele se aposentar? Quem vai fazer? Quem sabe fazer? O pessoal dele sabe, mas exatamente como ele faz? Não, então vamos pôr no papel que ele já sabe, porque é uma maneira de ter procedimentos, né? E as empresas não veem. E é uma maneira também de ter maior produtividade, né? Agora, a gente tem acompanhado, Reni, nesses últimos anos, um crescimento assim astronômico nessa questão de conselho, né? São várias instituições que formam conselheiros, várias comunidades de conselheiros, e você tem feito um trabalho no sentido de trazer entendimento do que de fato é conselho de administração, conselho consultivo, comitês. Para o nosso telespectador que não está familiarizado com esses conceitos, o que você pode explicar para nós didaticamente esse universo de conselheiros que existe no mercado hoje e a finalidade de cada um que existe? Vamos lá, conselho de administração normalmente são para as SAs, cooperativas, daí isso é obrigatório para eles. Algumas grandes empresas também têm. Qual que é a diferença do conselho consultivo do conselho de administração? O de administração, a gente fala que ele manda o que tem que fazer. E o conselheiro, ele tem uma obrigação também do que ele manda
em relação à parte financeira. O conselho consultivo, ele aconselha, exatamente, aconselha. Então ele vai falar, olha, você pode fazer isso, se você fizer desse jeito, pode dar certo assim ou assado, se você fizer desse assim ou assado. E o empresário decide se ele quer atender ou não os aconselhamentos desse conselho. Por ele não ter o poder de mandar, ele também não tem essa responsabilidade financeira sobre o que ele mandou. Lógico, ele tem uma responsabilidade reputacional. Eu sempre falo isso para os conselheiros, não esqueça que você tem uma responsabilidade. Se você não concorda, você tentou 1, 2, 20 vezes e não deu certo, e você não concorda com o que o empresário está fazendo, vale a pena você continuar nesse conselho, porque é a tua reputação que está junto. Então a gente não pode esquecer isso. O outro também tem reputacional? Tem, mas é muito mais a financeira que pesa, mas no conselho consultivo é reputacional. O empresário, ele pode acolher ou não. Qual que é a vantagem de ele ter um conselho? O conselheiro, ele vai ver não só como ele vai pagar a janta de hoje, mas daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. O impacto que ele faz hoje, qual é o impacto daqui a um tempo? Coisa que o empresário normalmente não vê, ele só faz o impacto de curto prazo. O conselheiro vai ver longo prazo. Então, ele não vai ver só como que ele vai pagar a folha de pagamento dia 5 próximo. Ele vai ver como que ele vai pagar até o final do ano, como ele vai pagar ano que vem, entendeu? Então, é desse jeito que o conselheiro consegue contribuir. Sem contar que, às vezes, ele também traz informações de mercado, ele pode trazer contatos, ele pode trazer uma série de outros fatores que o empresário, às vezes, não tem como ver naquele momento. E falando das mulheres em relação a esse universo de conselho, né? A gente sabe que ainda, infelizmente, é um grande número de homens que ocupam essas posições, né? E você tem feito um trabalho brilhante em relação a criar espaços para que as mulheres possam, de fato, estarem mais presentes em conselhos, né? Como é que está esse universo e o que você tem feito para poder diminuir aí essa distância que existe aí desses dois lados na cadeira de um conselheiro? Olha, se eu pudesse fazer mais, eu faria, mas na verdade é assim, como tem ainda poucas mulheres em cargos de liderança, às vezes fica difícil elas também estarem em cargos de conselho, primeira coisa. Segunda coisa, a parte network da mulher é um pouco mais restrito que do homem. E não porque elas não queiram. Muitas têm o preconceito de algumas coisas em relação a network, mas muitas também, às vezes, não têm o tempo para fazer network. Isso eu recebi muito quando eu decidi fazer meu livro, que eu queria ter 50% de homens e mulheres. Eu tive 35% de mulheres e 65% de homens. Por que elas negavam? Falta de tempo. Porque elas têm a jornada dupla ou tripla. Não que os homens não tenham, mas a grande maioria falava, eu escrevo meu capítulo no domingo de manhã. Domingo de manhã a mulher está lá, ou cuidando do filho ou da casa, ou, né? Do almoço, entendeu? Então, assim, eu vejo até pelo meu sócio, né? Outro dia ele disse, a gente não pode fazer antes a nossa reunião. Eu falei, não, porque eu tenho hora do almoço e depois ainda arrumo a cozinha. Quando eu tô no home office, eu faço isso, depois eu vou deixar pra noite, eu tô perdida. E eles não, eles minha mulher faz. Entendeu? Então, você já percebe por ali. Então, a mulher tem mais desafios, tá? Mas não quer dizer que a mulher não possa fazer o trabalho e nem possa fazer. Então, o que eu posso fazer para trazer mulheres para conselho e mostrar para elas que vale a pena o network, hoje eu faço. 30 segundos para encerrar essa nossa conversa. Se você pudesse dar um conselho hoje para quem deseja virar a chave, deixar de ser executivo em 30 segundos e ser empreendedor, o que você diria, Renê? Conversa comigo. Não, brincando. Pode conversar comigo, eu tenho um prazer de conversar e explicar os desafios e as oportunidades, mas principalmente, verifique se você realmente quer entrar nesse mundo. Verifique o que é esse mundo primeiro. Não fala, eu vou ser conselheiro porque eu não sei quem é, porque tem curso, porque eu fiz curso, porque... Não, vá atrás de informações. Prazerzaço te receber aqui, obrigado por ter aceito o convite, que você continue tendo sucesso aí, ajudando bastante empresas e também conselheiras. Obrigado, Renê. Eu que agradeço, obrigada. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal aqui na Prime, lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento Fincare. Não é sobre investir, é cuidar. Você já teve a sensação de que, com o mesmo dinheiro, hoje compra menos do que comprava há alguns anos?
Isso não é apenas uma impressão, é o efeito da inflação. De forma simples, a inflação representa o aumento contínuo dos preços ao longo do tempo. E quando ela sobe, o poder de compra do seu dinheiro diminui. Imagina que hoje você tenha R$100. Se esse dinheiro ficar parado por muito tempo, é provável que no futuro ele já não compre as mesmas coisas que compra hoje. É por isso que pensar apenas em guardar dinheiro nem sempre é suficiente. Em muitos casos, também é preciso buscar investimentos que tenham potencial para acompanhar ou superar a inflação. Assim, você não está apenas preservando um valor na conta, está preservando o poder de compra do seu patrimônio. O ponto principal é: patrimônio não é apenas quanto dinheiro você tem, mas o quanto esse dinheiro continua capaz de comprar no futuro. Continue acompanhando o Minuto Fincar. Toda semana, um novo tema para ajudar você a investir com mais conhecimento e estratégia.